pessoal, tudo bem? E aqui estamos nós, novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Sirlene e hoje nós vamos fazer um estudo sobre a aula número 22 do sexto ano e vamos continuar estudando sobre histórias em quadrinhos. Então nós temos agora a parte 2. Como a professora citou na aula anterior, nós dividimos o conteúdo em 2 aulas para não ficar extenso e nem cansativo. Conhecem esses personagens, pessoal? Não vou me ater em cada um deles para não tomar o tempo, mas eu acredito que são personagens que vocês conhecem, né? Que vocês já leram historinhas deles, viram filmes, enfim, são todos personagens de histórias em quadrinhos. Vamos conhecer os objetivos, então, da aula de hoje? O que é que a professora gostaria que vocês compreendessem lá no final do nosso estudo? Muito bem. Então, lá no final do nosso estudo, gostaria que vocês compreendessem a diferença dos tipos de balões usados nas HQs e suas funções. O que é que são funções? Para que é que servem? Observem, por exemplo, no finalzinho aqui eu coloquei uma ilustração para vocês, quantos formatos de balões eu tenho, né? Quantas formas diferenciadas. E essas formas diferenciadas não são para bonito, não. Elas têm uma função comunicativa. É um elemento não verbal? Lá vem a professora de novo, né? Sim, é um elemento não verbal. Ele comunica algo. Não é apenas o que está escrito dentro dele, mas a forma do balão também comunica alguma coisa. E um dos objetivos da aula de hoje é que vocês saibam essa diferença. Próximo objetivo: reconhecer o significado das onomatopeias nas HQs, histórias em quadrinhos. Então, nós vamos conhecer o que é uma onomatopeia, o significado de algumas delas, não todas, porque a lista é enorme. Mas uma coisa eu prometo a vocês: se vocês compreenderem o que é, vocês vão saber diferenciar uma da outra pelo significado. Vamos também identificar quais emoções e sentimentos são representados pelas interjeições ou locuções interjeitivas. Não se preocupem que a professora vai detalhar isso lá na sequência da nossa aula, ok? Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula novamente com a leitura de um quadrinho. Temos novamente um título, apenas Turma da Mônica. Personagens, lembrem-se que nós usamos o nosso conhecimento prévio para identificar Mônica e Cebolinha. Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. Gorducha, baleia, saco de areia. Ai, 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 né? O que aconteceu com a Mônica? Ficou brava, né? Dentuça e o Cebolinha continuou e levou, né? Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. Eu não leio, só leio os balões. Muito bem. Observem alguns elementos não verbais. Esse aqui, representando a Mônica brava. As 2 estrelinhas, o cabelo do Cebolinha todo, descabelado, porque levou uma coelhada da Mônica. As gotinhas de suor aqui, ele com medo, e assim por diante. Lembrando que as expressões faciais também são comunicativas. Olha a diferença da Mônica quando ela está brava e aqui quando ela sai ainda mais do que brava, irritadíssima, com o Cebolinha. E aqui quando ele está com medo, as gotinhas de suor indicando tudo isso. Vamos adiante então buscar as onomatopeias, as interjeições, que é o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Leu a história em quadrinho? Lemos, gente? Vamos compreendê-la melhor. Por exemplo, no primeiro quadrinho,
vejam o formato do balãozinho. Parece uma nuvenzinha, né? E essas bolinhas aqui, vindo lá da cabeça do Cebolinha, indicam para nós que aqui ele está pensando. Ele não disse nada disso para a Mônica, ele pensou apenas. Próximo. Observem agora o formato do balão da fala da Mônica, o formato do balão da fala do Cebolinha e o formato do pensamento do balão do Cebolinha. Tem uma diferença. Lembre-se que esse balão aqui que parece uma nuvenzinha indica o que o pensamento, qual é o pensamento que está passando pela cabecinha do Cebolinha. Enquanto esse balãozinho liso representa a fala de Mônica e de Cebolinha. Então, aqui, ao mesmo tempo que o Cebolinha falou oi, ele pensou tudo isso aqui. Danadinho, né? Então, dessa forma, nós já sabemos diferenciar dois tipos diferentes de balões. Balões que representam pensamentos e balões que representam falas. Porém, atenção, a fala pode ser diferente no tom da voz, pode ser bem baixinho, pode ser bem alto, pode ser irritado, pode ser amorosa, de tantas maneiras que eu posso imaginar, né? Então, isso também tem diferença na hora do quadrinista representar para nós. Vamos ver? Olhem quanta variedade que nós temos de formato de balão. E não para por aí, tem muito mais. Eu trouxe para vocês apenas alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, oi, como vai? Fala normal da personagem. Essa linha aqui, vocês estão vendo que ela está tracejadinha? Então, aqui é o cochicho do personagem. Ele não vai falar, ele vai cochichar, para ninguém ouvir. Cadê o livro? Pensamento, né? Olha, em formato que nós já vimos. E esse balão aqui, ó, todo espetado, né? Em forma de pontas de triângulos, é o grito do personagem. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Então, aqui nós temos 4 personagens falando ao mesmo tempo. Bom dia, professora. Não é só a fala de um aluno, são 4. O famoso, né? Tive uma ideia, a lâmpada se acendendo no pensamento. O balão que representa dúvidas, o personagem não tem certeza. O balão que representa que o personagem está admirado. 3 pontinhos. O personagem não conseguiu se expressar, não conseguiu dizer o que queria. Ficou as reticências, ficou no ar. A gente costuma dizer, né, que quando se usa reticências, tinha algo a mais a dizer. É bem isso mesmo, tá? E esse aqui, ó, todo escorrendo, parece uma porção de lágrimas, né? E o que é que a personagem diz? Ai, está doendo. Então, ele está triste, choroso. E esse aqui, o que será que vocês acham que o personagem faz? Está cantando, ou quem sabe assoviando, né? E esse todo preto? O que deu aqui com o personagem? Tá bravo, tá irritado, né? Então, são todos recursos que o quadrinista vai utilizar para nos comunicar algo. Ele vai aliar a forma do balão com aquilo que ele quer dizer de modo escrito, ok? Continuando, pessoal. As histórias em quadrinhos contêm muitas onomatopeias. E agora, que palavrão comprido, né? O que é que são as onomatopeias? A palavra é grande, mas para vocês compreenderem é bem rapidinho. Querem ver só? As onomatopeias são as palavras que representam os sons. Por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Toque, 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 né? A batida da porta. Então, lá no quadrinho, como nós não temos um narrador,
Em vez de ter um texto narrativo explicando que alguém bateu na porta, o que é que o quadrinista faz? Insere o toque-toque, né? Representando esse som. O som do telefone, da água pingando, entre muitos outros exemplos, é ilimitado, tá? Veja um exemplo de onomatopeia no quadrinho que nós lemos. Olha ela aqui, ó, pof. O que a Mônica fez? Pof, bateu com o coelhinho, né, lá no Cebolinha. Vejam que o pof parece um pof assim macio, não parece? Por quê? Porque o coelhinho de pelúcia, né? Olha só o jeito que está escrito pof aqui, ó, as curvinhas no meio, né? Dando aquela ideia do pof, macio lá na cabeça. Não sei se foi na cabeça, né? Do Cebolinha, mas dá para imaginar, não dá? Dá, né? Então, isso é um exemplo de onomatopeia. Não está escrito aqui que a Mônica bateu com o coelhinho de pelúcia na cabeça do Cebolinha. Mas como é que nós sabemos? Lendo a onomatopeia. Já pensou? Quem não sabe disso vai ler o quadrinho, não vai compreender, né? Então, muito importante fazer a leitura das onomatopeias para se ter a compreensão, ok? Senão, por exemplo, eu não saberei por que é que o Cebolinha está aqui sentado, todo choroso, né? Machucado, com uma estrelinha ali representando a dor, ok? Adiante. Então, aqui novamente a professora está enfatizando o POF, né? Representando o som da Mônica, dando uma coelhada no Cebolinha, né? E atenção, pessoal, além das onomatopeias, outro recurso utilizado nas histórias em quadrinhos são as interjeições ou as locuções interjetivas, que elas servem para quê? Para demonstrar as emoções e os sentimentos das personagens. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de interjeição. Como é que vocês acham que a Mônica está se sentindo, né? Então, ela está demonstrando um sentimento, ela está super irritada. Essa é a função. O narrador da história, o cartunista, não precisa escrever como a Mônica se sente. Viram como poupa tempo? Ele utiliza apenas a interjeição. Importante. Nos quadrinhos, os traços, as setas e as linhas variadas são recursos gráficos que podem comunicar algo. Vejam um exemplo. Note aqui no primeiro quadrinho que o Cebolinha parece sentir dor. Como é que nós sabemos disso? Ele tem a boca bem aberta, ele está gritando. Eu tenho duas estrelinhas aqui, né? Os traços aqui representando o grito dele também. E a pontinha do dedinho dele está de outra cor. Perceberam? E vem a Mônica, né? Toda apressada, trazendo a maletinha de primeiros socorros. Olha a expectativa. Lembra da aula anterior que nós conversamos sobre expectativa no leitor? Vocês imaginavam, observando só a primeira cena, que o final seria assim? Eu acho que não, né? O que vocês imaginaram que fosse acontecer? Ah, ainda bem, a Mônica vai fazer um curativo no Cebolinha. Que? Fez curativo? Nada, né? Colou a boca dele para ele parar de gritar. Então, essa é a expectativa, né? Você não imagina que é assim que vai acontecer, né? Então, é importante também observar tudo isso. E por que a professora está citando todos esses recursos que parecem tão óbvios? São elementos da comunicação, ok? Adiante. Observem também na primeira cena que a Mônica parece estar toda apressada, né? Que ela está preocupada também. Como é que nós sabemos que ela está preocupada? Observem o olhar dela e que ela está apressada. Olha o pozinho aqui, né? As bolinhas de poeirinha, representando que ela corre rapidamente, as gotinhas de suor. Então, isso é bem importante também fazer a leitura.
E comparem agora a Mônica na última cena. Como vocês acham que a Mônica se sente agora? Será que ela continua preocupada com o Cebolinha? Eu acho que não, né? Então, quem pensou que agora ela está tranquila e não está preocupada, mais acertou, né? Jamais eu vou dizer que ela está preocupada aqui. Ela está como, gente? Tranquila, satisfeita, pensando assim, missão cumprida. Não é mesmo? Bem isso, tá? Isso nós sabemos através das expressões faciais, ok? Muito bem. Vamos relembrar, então, o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos que nas HQs, histórias em quadrinhos, nós temos diversos formatos de balões. E esses balões são usados para nos comunicar diferentes objetivos, né? Nós temos onomatopeias, que são as palavrinhas que imitam o som, com o objetivo também de nos transmitir algo. Que nós temos as interjeições, lembra do grrr, né? A Mônica brava, que representam as emoções e os sentimentos. Muito bem. Por hoje é só, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado. Fico grato pela atenção. Não esqueçam que tem atividade sobre esse assunto. Nos vemos na próxima aula. Tchau!